Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Hoje, o presidente Lula foi visitar a galeria dos presidentes do Palácio do ex-presidentes do Palácio do Planalto e ficou muito irritado porque não havia a história dos presidentes, nem as razões pelas quais eles foram eleitos ou, no caso, retirados do poder, e sugeriu incluir, abre aspas, as mentiras de Bolsonaro, fecha aspas, e o, abre aspas, golpismo de Temer, fecha aspas, na galeria. Eu iniciaria pelo nosso Adriles. Adriles, 2 minutinhos, a sua reação a essa manifestação de raiva de Lula, que inclusive nesse momento assassinou também a língua portuguesa com não um, mas 2 cidadãos, né? O que você acha deveria mudar na galeria dos ex-presidentes da República? 2 minutinhos. Veja bem, o que a esquerda sempre fez de mais maléfico é reescrever a história. É ocupar espaços para reescrever a história. A esquerda, de maneira subreptícia, desde os anos 70, se aboletou em todas as instituições brasileiras, nas universidades, nas escolas, nas instituições, nos museus, instituições de ensino, tudo. E aí ainda se apossou das artes ainda, né? Porque a direita sempre foi meio fraca nesse sentido, sobretudo a direita positivista dos militares dos anos 70. Ah, deixa esse negócio de arte, universidade e cultura com a esquerda. Deu no que deu. Eles educam as pessoas com versões muito específicas da realidade. E o que o Lula está fazendo? Ele tendo exatamente o judiciário do lado dele, ele tendo as universidades do lado dele, ele tendo os artistas do lado dele. The way we work is broken. There's too many disconnected... Chega lá na galeria do Palácio do Planalto e diz, coloca aqui que o Michel Temer é golpista, sendo que todo mundo sabe que a Dilma foi devidamente empichada pelas pedaladas fiscais. Coloca aqui que o Bolsonaro ele só se elegeu por causa de fake news. Qual fake news? Dizer que Lula é ladrão? Dizer que Lula foi condenado? Que o PT fez os maiores esquemas de corrupção da história da humanidade? Qual que é a fake news? Dizer que, eventualmente, talvez o TSE tenha tido um lado durante as eleições? É essa que é a fake news? Ou seja, o cara não tem o menor pudor. Ele se sabendo protegido pelo sistema judiciário, ele se sabendo protegido pela grande mídia da Globo, por exemplo, que, eventualmente, fez campanha para o Lula. Nunca vi jornalista fazer campanha. Fez, virou militante. Militantes saíram das escolas de comunicação que também militam pelo Lula. Ele disse, está tudo dominado. E diz com razão. Está quase tudo dominado. Só não está dominado porque a maioria da população é conservadora. Ainda que alguns sejam enganados pela política assistencialista da esquerda, sobretudo no norte e nordeste do país. Eventualmente, ele pega essa elite subreptícia que exatamente reescreve a história e fala de maneira direta, quem vai reescrever a história agora sou eu. E não se importa sequer de ser filmado dizendo isso. Coloca que o Temer é golpista, coloca que o Bolsonaro só se elegeu por fake news. Isso é fake news. Isso é uma deturpação da realidade. Isso é uma deturpação grosseira da reescritura da história e o cara quer colocar isso como uma coisa oficial. Isso é sintoma da ocupação das esquerdas em todos os espaços brasileiros. Enquanto uma direita responsável, liberal, conservadora não reagir e ocupar espaços de arte, espaços de cultura, espaços de ensino, a gente vai ver essa cena dantesca de um presidente da República querendo exatamente estabelecer nada de objetividade, nada de reverência à história real e concreta dos fatos, estabelecer a narrativa da esquerda petista, que é, por sua vez, a meu ver, mentirosa e canalha. Falei, em 2 minutos a gente já se estendeu, mas vamos lá. Doutor Marcília, se fosse no caso do Bolsonaro, o STF já teria atuado como abuso de poder, já teria aberto inquérito, mandando se explicar, e processado por mau uso de bens públicos. No caso do Lula, silêncio ensurdecedor. Pode fazer algo assim ou tem regras para isso também? 2 minutinhos também, por favor. É isso. Esse caso é bastante
mostra bem, né, a confusão que o PT e o Lula fazem, aliás, já não é de hoje, entre governo e Estado. Né? Lembra que algum tempo atrás, acho que no primeiro governo dele, ele enfiou uma estrela vermelha ali no gramado do Palácio do Planalto, uma estrela do PT. E é isso, confundindo o partido com o Estado. Ele está lá como chefe de Estado, ele não está lá como chefe do PT. Então, essa confusão ele faz agora também. Ele quer que a história seja contada dentro do palácio ou dentro de uma galeria que pertence ao Estado e não a ele, não ao governo, não ao PT, a história que ele acha que é a correta. Então, isso é uma violação justamente dessa relação entre Estado e governo. Isso é crime. Isso é crime porque justamente viola o princípio da impessoalidade, quando você sai de uma visão de Estado e passa a uma visão de governo. E tem um outro ponto que também é relevante, que é o seguinte: as pessoas, os grandes, estamos sentindo tanta falta dos checadores, os tais dos checadores, a checagem de conteúdos, o Quebec acabou com a checagem. Se você for pensar bem, o que aconteceu no Brasil foi o impeachment, esse é o fato. Se você entende ou chama isso de golpe, em tese você está criando uma narrativa alternativa ao fato. Então, isso é fake news. Se a gente fosse levar a sério os checadores de informação, o Lula devia ser excluído aí do debate público por essa fake news. Aliás, só para finalizar, talvez se as saidinhas não tivessem sido tão amplas no país, talvez a gente pudesse evitar até mesmo por isso que o presidente chegasse a falar essas coisas que tem falado. Né? Pois é. A saída do Lula está durando muito tempo, né? A saidinha foi para Brasília, né? A saidinha foi para Brasília. Saidinha interestadual. Serrão, 2 minutinhos também. A Adrilis falou do aspecto político, o doutor Marcília do aspecto jurídico. Eu queria saber do aspecto ridículo disso tudo, porque, francamente, é absolutamente ridículo querer botar debaixo do nome do Temer o fato que ele se elegeu por um golpe. O que você acha? Lula foi o Lula de sempre. Inclusive, esse comentário que ele fez ali naquele evento de reinauguração dos quadros dos presidentes e ex-presidentes da República, ele deve ter desagradado o seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Se houve um golpe contra a Dilma, o golpe foi presidido pelo Ricardo Lewandowski? É isso, Lula? Acorda, rapaz, vamos falar sério. E Lula também cometeu burrices históricas. Da cabeça dele, né? Ele gosta do presidente Vargas, gostaria de ser o presidente Vargas, está usando agora um chapéu, esse chapéu vai causar muito problema, esse chapéu que lembra o Panamá, que o Vargas também gostava de usar, e o Lula agora foi dizer que o Vargas foi presidente eleito em 1930. Lula não foi eleito. Então, não conte a história erradamente, porque senão a gente vai obrigar essa sua ideia das biografias dos presidentes. Eu vou dar uma sugestão para os historiadores, que quem escreva a biografia de Lula seja Romeu Tuma Júnior, porque ele vai contar direitinho quem era o Lula que dava assessoria para o pai dele, o delegado Romeu Tuma, nos tempos do regime militar, o sindicalista que contava historinhas para o pessoal do DOPS. Essa parte da história você não quer que conte não, né, Lula? Então tá bom. Mas quem quiser conhecer, leia o livro do Romeu Tuma Júnior. Pois é, né? Esse Panamá parece muito... Exatamente, né? O objetivo da Receita com tudo isso é evitar a sonegação. Então, deixar de pagar o imposto. Se as pessoas que fazem um bico, freelance, o pedreiro, o marceneiro, o vendedor de coco, e você movimenta grandes valores, né? Grandes valores acima de R$5.000, você vai ter que fazer essa prestação de contas para o leão. Então, além do imposto de renda da pessoa física, 2 vezes por ano, as pessoas agora, os brasileiros, também vão ter que informar essa obrigação acessória. Então, além de pagar o imposto, você vai ter que informar isso. E se não informar, tem multa. E para as empresas são os valores acima de R$15.000. Quem deve ficar atento, pessoa física, nesse primeiro momento? Você que tem movimentação somando débito, crédito e Pix mais de R$5.000 por mês, já recomendo. Começa a anotar isso no seu bloco de notas, numa planilha, no Excel, num caderno, numa agenda, mas para que você saiba no final do semestre tudo que você recebeu, tudo que você gastou e para onde foi esse dinheiro, porque você vai ter que informar. As cabeleireiras, por exemplo, a situação vai ficar um pouquinho apertada para elas. Não só para o pessoal da saúde, o pessoal da beleza também, né? Os cabeleireiros, os ambulantes, os informais, os MEIs, todas essas pessoas que recebem dinheiro por fora. Não, o que me choca, e já vou jogar para os nossos comentaristas, é que esse contador está dizendo, olha, gente, seguinte,
vão pagar mais impostos, o leão vai te tungar, ainda por cima vai ter que ter mais uma declaração acessória no meio do ano, tem duas, rindo, sorrindo, assim, como se fosse, que beleza, né, pagar mais impostos. Falei assim, que beleza, cabeleireira, marceneira vai se ferrar, o pedreiro vai se ferrar, a manicure vai se ferrar, e tá tudo bem, é penta, né? Assim, eu não sei se estamos entrando já numa fase de delírio coletivo, se agora pagar impostos, se tomar chicotada, viramos um país sadomasoquistas, né? Mas assim, o que está acontecendo nesse país, Jorge Serrão, de que aparentemente até contadores tem prazer em não só pagar imposto, mas fazer 3 declarações de imposto de renda por ano. A oficial e as 2 semestrais agora. Boa noite, Serrão, mais uma vez. Totalitarismo tributário é o nome dessa palhaçada que tem que ser contida. O deputado federal Gilson Marques apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa instrução normativa 2219/2024 da Receita Federal, que quer bisbilhotar a vida dos brasileiros. Instrução normativa da Receita Federal não é lei. Esse tipo de coisa que quebra o sigilo bancário das pessoas só poderia ser quebrado por lei ou por determinação judicial. E não o que a Receita está querendo fazer. O que a Receita quer é, primeiro ela vai bisbilhotar você e depois ela vai obrigar você a fazer uma declaração confirmando a bisbilhotice. Ela bisbilhotar você é inconstitucional, mas quando você faz uma declaração confirmando a bisbilhotice, você deu a ela o instrumento para que ela eventualmente possa cobrar de você. Afinal, você está admitindo que pode ter cometido alguma irregularidade ou algum crime fiscal. Então, isso é terrorismo fiscal, isso é totalitarismo fiscal. Os deputados têm que aprovar esse pedido de resolução, esse decreto legislativo, sustando imediatamente essa bobagem. Isso aí só vai dar mais trabalho para as pessoas, vai gerar mais tensão, vai acabar obrigando muita gente aí a criar mecanismos criativos para fazer a sonegação e, no fim das contas, quem trabalha certo vai ser prejudicado, porque vai ter que pagar muito mais a contadores para fazer mais de uma declaração de imposto de renda. Isso aparentemente pode soar engraçadinho e bom para o contador, mas não, o contador também vai ter problema porque ele vai ter que justificar e pagar tudo sobre o que ele recebe dos recursos. Então, é tudo uma grande insanidade por trás de tudo isso, o esquema do governo em fazer o controle absoluto sobre os brasileiros. O governo Lula tem a obsessão do controle, tem a obsessão da arrecadação. É uma tirania descarada. Esse cara é um amante da tirania. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Além de Google, Microsoft e Amazon também decidem doar valor milionário para a posse de Donald Trump. O Google, Microsoft e Amazon anunciaram nesta quinta-feira doações milionárias para apoiar a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para 20 de janeiro. Cada uma dessas gigantes tecnológicas contribui com 1 milhão para o evento. Além das doações financeiras, o Google também tem outras maneiras como acessibilidade de dados. A Meta e o OpenAI, já mencionadas anteriormente, também confirmaram que, além das doações no mesmo valor, estarão atuando para cooperar com as questões cibernéticas em torno do ato. A aproximação dessas grandes empresas de Trump após anos de distanciamentos e até críticas mútuas, uma das razões para o apoio recente é a perspectiva de novas medidas antimonopólio que Trump poderia implementar em seu segundo mandato, afetando diretamente empresas como Google, que já enfrentam vários processos por práticas dominantes nos mercados de busca e publicidade digital. O comitê organizador da posse, liderado por Trump, arrecadou até o momento 170 milhões, em grande parte provenientes de grandes fortunas dos Estados Unidos.
O Google confirma que fará doação milionária para a realização da posse de Donald Trump. O Google anunciou nesta quarta-feira uma doação de 1 milhão para a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para 20 de janeiro. A quantia se soma às contribuições de outras gigantes da tecnologia. A aproximação das Big Techs a Trump chama a atenção após anos de críticas ao republicano. Empresas como Google e Meta enfrentam processos judiciais por práticas de mercado consideradas abusivas e antidemocráticas, o que abriu caminho para um clima de cautela nas relações com o governo. O comitê organizador da posse, designado por Trump, já arrecadou 170 milhões. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.